Ele que tenha misericórdia de nós, nos perdoe e nos purifique também. Nos perdoe e nos ajude, nos dê da sua graça para que possamos também agir do mesmo modo como ele agiu para conosco em perdão, em misericórdia e em compaixão. Eu vou convidar para esta oração a nossa irmã, a nossa irmã Gerlane. Por favor, irmã Gerlane, nos eleve a Deus nesta oração. Bendito Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor Deus, nós estamos aqui, mais uma vez reunidos, Senhor, e nós te louvamos, ó Pai. Nós te adoramos, te bendizemos, Senhor Deus, e somos servos, ó Deus, inúteis, somos servos, ó Deus, indignos, Pai, e privilegiados, Senhor Deus, de te servir, Pai, de ser chamado, Senhor Deus, por ti. Pai querido, eu quero te dar graças, Pai, no nome de Jesus, pela salvação, ó Pai, ao qual teu Filho, ó Deus, nos trouxe, Senhor Deus, essa graça maravilhosa, Senhor, nas nossas vidas e tão imerecida, Senhor. Pai, eu venho te dar graças também por todos que estão reunidos aqui neste momento, no nome de Jesus, meu Deus, pela vida do teu servo, pastor William, Senhor, pela vida do pastor Final, por trazer a mensagem nesta noite sobre perdão, Senhor Deus, nas nossas vidas, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Perdão, Senhor Deus, no nome de Jesus, meu Deus. Perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus, Pai. Perdão pelo pecado, ó Deus, dos meus irmãos, em nome de Jesus, ó Deus. Os nossos pecados são tantos, ó Pai, que nós não temos capacidade nenhuma de enumerá-los, ó Deus. Tu sondas, conheces os nossos corações, conheces as nossas vidas, as nossas veredas, ó Pai. Só Tu sabes, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a cada dia mais, ó Deus, mudarmos, Senhor Deus, andarmos, ó Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, ó Deus, e, de acordo com o que foi lido, Senhor Deus, agirmos também, Senhor Deus, desta forma, ó Pai, de acordo com os Teus conselhos e ensinamentos, ó Pai. Transforma as nossas vidas, Senhor. Faça a Tua vontade no nosso querer, Pai. E é por Cristo Jesus, meu Deus, que oro agradecida, Senhor. Mais uma vez te pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, vamos entoar um hino de louvor ao nosso Deus. É o hino 180. Nossa irmã Karina vai nos ajudar soltando aí o hino 180. Vamos entoar este hino em louvor ao nosso Deus e depois vamos ouvir a palavra.
Meus queridos irmãos, que possamos de fato, assim como lemos em Mateus capítulo 18, e de igual modo como cantamos aqui na quinta estrofe, Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar. Que o Senhor nos ajude nesta noite, que o Senhor use a vida do reverendo Robert a nos falar sobre este assunto tão importante. Vamos também, neste momento, então, orar pela vida do nosso irmão, reverendo Robert. Eu vou pedir que o nosso irmão presbítero Juscelino nos eleve a Deus uma oração, em uma oração, pela vida do nosso amado irmão, reverendo Robert, para que o Senhor o use nesta noite. Vamos orar com o nosso amado irmão. Bom Deus, Pai eterno, somos gratos a Ti, ó Deus, por esse dia, por nossas vidas, por todos aqui presentes, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um, de cada família. Pedimos que agora o Senhor nos fale através da Sua palavra. Que o Seu ensinamento venha, Pai, sobre nós. Abençoa a vida do pastor William também, do pastor Robert. Que o Senhor possa estar usando eles, Pai, como um instrumento nas Suas mãos. Deus tão grande, perdoa nossos pecados, nossas faltas. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Amém. Eu passo então a palavra ao nosso amado irmão, reverendo Robert. Ele fará também a apresentação de si, vai se apresentar e também fique à vontade, meu amado irmão. Obrigado, né? Primeiramente, obrigado por nos atender, né? O convite também. Muito grato pela disposição do irmão em trazer essa preciosa palavra à nossa igreja também e aos irmãos que nos acompanham nesta noite. Obrigado, William. Obrigado, querido irmão. William é um grande companheiro aí do nosso ministério. Nós nos conhecemos no seminário, mas mesmo assim nós não nos desprendemos um do outro. Enquanto estávamos em aula, as nossas filhas estavam estudando, nós nos encontrávamos todo dia no Mackenzie para estudar juntos, tomar um café, bater um papo também, orar pelas nossas lutas
e agradecer a Deus pelas vitórias que Ele vem nos dando. Então, é uma alegria poder receber esse convite, poder atender, né, o convite desse irmão tão querido, de toda a sua família, e poder saber que ele está pastoreando uma igreja amada, uma igreja que está sendo bem cuidada, e que Deus tem usado ele para abençoar a vida dos irmãos da Sexta Igreja. Então, eu quero deixar aqui meu abraço carinhoso, não só meu, mas da minha família. Esse horário agora a família está se preparando, as crianças estão se preparando para dormir. Então, deixa eu aumentar um pouquinho mais o som aqui, peraí. O som ficou melhor? Ficou melhor o som? Então, a esposa, ela tá ótimo. A esposa, ela tá agora colocando as duas meninas para dormir. Eu tenho uma mocinha de 1 ano, vai fazer 2 agora em setembro, se chama Laís, e uma outra de 4, que vai fazer 5 anos em outubro, chama Helena. E minha esposa se chama Priscila. Estamos, então, como o William já falou, servindo na Igreja Presbiteriana da Lapa, e lá nós estamos como pastor auxiliar, cuidando dos nossos jovens e também pastoreando a igreja, né? Somos em 4 pastores na igreja. Então, é um prazer poder estar com vocês. Espero, em uma outra oportunidade, vê-los pessoalmente, né? Poder conhecer a igreja e também lá compartilhar da palavra do Senhor. Então, o desafio hoje é falar sobre perdão. Por que um desafio? Essa palavra é uma palavra fácil de falar, mas difícil de praticar. Como é difícil você perdoar, não é verdade? E olha que nós deveríamos ser grandes especialistas nessa área, porque nós somos perdoados constantemente. Por isso nós deveríamos ser especialistas. Mas infelizmente nós não somos. Mas hoje nós vamos então olhar para o texto bíblico que se encontra em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Vamos ler o versículo 13, mas vamos acompanhar todo o contexto que se encontra esse versículo. Colossenses capítulo 3, o versículo 13. Diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Queridos, o perdão, ele precisa ser pensado de uma forma correta. Como assim? Eu vou trazer aqui para os irmãos uma frase que mexeu muito quando eu li, e eu carrego essa frase comigo. É uma frase do Paul Tripp, em seu livro O que Você Esperava, e lá ele diz o seguinte, que o perdão é um compromisso vertical seguido por uma transação horizontal. Vou repetir. O perdão é um compromisso vertical seguido por uma transação horizontal. Por quê? Porque se você olhar para o texto que acabamos de ler, você vai entender que nós só conseguimos perdoar porque nós somos perdoados. Nós só podemos perdoar porque nós experimentamos isso. E nós só podemos perdoar porque isso foi imputado em nós. E foi por meio do perdão que nós recebemos, então, de Cristo, essa nova vida, essa nova esperança, para vivermos no novo propósito. E isso só foi possível por conta do perdão dado na cruz. Por isso que o perdão, ele precisa ser pensado do vertical para o horizontal. Porque primeiro nós recebemos, para depois nós doarmos esse perdão.
Então, nós recebemos não apenas por receber, mas nós recebemos também para exercer. E nós sabemos que todos nós precisamos constantemente de perdão e de perdoar. Constantemente. Por conta do pecado. Nós, homens, mulheres, que nós nascemos em pecado, e mesmo que temos uma nova vida, essa nova vida, ela não retirou de nós todo o pecado, a natureza pecaminosa. Na verdade, a cruz de Cristo, de uma vez por todas, pagou toda a dívida que tínhamos, os pecados do passado, do presente e do futuro. No entanto, nós continuamos nessa natureza pecaminosa e tendenciosa a errar, a cair no erro. E se esquecermos desse princípio vertical, o horizontal vai deixar de ser uma atitude, vai deixar de ser uma prática. Se eu parar na minha caminhada cristã, se eu parar de pensar nessa obra redentora que concedeu perdão, eu não vou perdoar. Vai ser muito difícil perdoar. Por isso que nós precisamos, então, entender que o perdão é um compromisso vertical seguido por uma transação horizontal. E veja comigo, no capítulo 3, nós temos aqui claro isso. Olha o versículo 1. Paulo vai começar dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, nesses 3 primeiros versículos, Paulo dá a dinâmica para nós, daqueles que de fato agora são filhos de Deus. Ele está dizendo: olha, vocês morreram e foram ressuscitados com Cristo. A obra redentora te possibilitou isso. E por conta, então, desse novo viver que você tem por meio de Cristo, você precisa fazer o quê? Você precisa buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. E depois que ele nos dá o meio que nós, crentes, precisamos exercitar, a maneira que nós precisamos exercitar, ele vai dizer: agora você vai fazer morrer a vossa natureza terrena. Ele vai listar aqui, então, diversos pecados: prostituição, impureza, paixão lasciva, desvio maligno. Ele vai listando aqui. No versículo 8, ele também vai dizer: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros. E aí depois, no versículo 10, ele vai dizer: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, agora que você está em Cristo, você vai buscar o pleno conhecimento que vai fortalecer você a, de fato, colocar em prática o despojar desses pecados que constantemente você tinha em prática antes de Cristo, para que agora, nessa nova vida, você possa evidenciar os frutos do Espírito. E o versículo 12 vai então trazer isso para nós. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Nós somos separados e nós somos amados para amar. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja que isso está ligado aos frutos do Espírito lá em Gálatas. E no versículo 13, então, que é o versículo que nós tiramos para o estudo desse momento, ele diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Por que eu posso, então, praticar essa ordem? O suportar. Na verdade, aqui o suportar-vos não está no imperativo, mas ele está no particípio ligado ao imperativo do revestir. Então, a ordem é: revista desse novo homem, para que agora, revestido desse novo homem, você possa praticar esses frutos do Espírito e, entre eles, você possa, então, evidenciar o amor
em suportar o seu próximo e perdoar, assim como ele também deve fazer, perdoar-nos mutuamente. Então veja que a dinâmica aqui que Paulo trabalha é essa dinâmica do compromisso vertical para uma transação horizontal. E isso só é possível porque Cristo, então, morreu por nós. Cristo se deu voluntariamente por nós. E ele pagou um preço que não era nosso, um preço que não era dele, mas era nosso. Oi? E ele, então, se fez maldito por nós. Gálatas 3 vai dizer isso para nós, que ele, então, se tornou maldito ao passar pela morte de cruz. E essa maldição que ele carregou sobre ele foi os nossos pecados. Para justamente agora, eu e você poder desfrutar desse perdão. E se então nós recebemos essa graça bendita, nós precisamos aprender a perdoar. E veja, queridos, nós estamos num tempo em que o perdão se faz muito necessário. Nós estamos num tempo em que o convívio, que antes era um convívio diferente, por conta da rotina de trabalho, por conta dos afazeres domésticos, entre outros afazeres, o contato, a conversa, o dia a dia era muito pequeno, né? Existia, mas era pouco. E agora não, agora vocês têm que ficar dentro de casa, sem poder sair, a não ser para o necessário, tendo que ter um convívio que antes não era mais um convívio tão harmonioso como foi o início do relacionamento da família, de vocês. E agora você tem que aprender a exercitar esse amor e aprender a perdoar quando alguém fala uma palavra torpe, quando alguém faz uma atitude que de fato fere o coração. Você precisa perdoar. Mas aí que é a dificuldade, aí que vem o problema. Às vezes nós preferimos nos esconder, buscar a fuga, estar em silêncio ou ignorar, mas não confrontar, confessar e perdoar. Por isso que falar sobre perdão não é tão simples, não é tão fácil. Mas, de fato, nós precisaríamos, ou nós deveríamos ser especialistas nessa área. Então, queridos, nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre isso. E eu quero aqui, então, direcionar esse momento para pensarmos um pouco sobre essa dinâmica do perdão que a Escritura revela para nós. Lá no Antigo Testamento, essa palavra perdão ela é usada em diversos momentos com palavras diferentes, mas com traduções que podem ser assim como essa de Colossenses 3 para perdão. E lá você tem um sentido de perdoar o ofensor, lá você tem um sentido de varrer ou apagar a lambança que o pecado trouxe. Lá você tem um sentido de cobrir ou esconder o registro do pecado. Eu não vou falar as palavras no hebraico, o William pode depois passar para os irmãos, tá? Mas somente o significado. Também o levantar ou retirar a culpa do pecado, desconsiderar o pecado. E também em alguns outros textos você vê uma palavra usada para perdão no sentido de expiação ou perdoar com base em um substituto, o que de fato Cristo fez por nós. E depois no Novo Testamento, 3 palavras importantes que são usadas para o perdão. Essa palavra que se encontra em Mateus 18, lido pelo reverendo William, afirem, que é traduzido como perdoar no grego, e significa soltar, libertar ou dispensar, algo que você tem que fazer com frequência. Também tem a palavra que é usada tanto em Efésios capítulo 4, 32, como aqui em Colossenses 3:13, que é o versículo que nós lemos, que é o charizomai, que quer dizer conceder benevolência gratuita, ou seja,
aquele perdão incondicional, aquele perdão que é dado gratuitamente, aquele ato divino que foi concedido a nós, que foi doado a nós, que foi o perdão de Cristo. Então, essa é a palavra que está no texto que nós lemos. E a outra, que pode ser encontrada em Lucas 6,37, é apollo, que é um verbo que também é traduzido por perdoar, mas traz o sentido de soltar, fazendo referência até mesmo ao ato judicial. Soltar a pessoa, ou o condenado, ou livrar-se daquele pecado. Então, a Escritura, tanto do Antigo como ao Novo Testamento, nós temos diversas palavras usadas para se referir ao perdão. E isso tudo porque o clímax da história cristã, ela se dá justamente no ato de Cristo derramar o seu sangue, cumprir a vontade de Deus e nos perdoar. Por isso que o perdão, ele deve ser bem observado, e ele está de Gênesis a Apocalipse, sendo colocado como um ato necessário para o crente que está em Cristo. Ok, mas eu quero aqui, entrando já em alguns detalhes, começar primeiro colocando aquilo que o perdão não é. É importante porque às vezes nós temos algumas dificuldades em relação ao ato de perdoar. O que o perdão não é? Primeiro, o perdão não é, queridos, um sentimento. Não é um sentimento. Perdoar pode mudar os nossos sentimentos, mas isso não coloca como um, pois isso acontece depois de uma decisão que tomamos. Muitas pessoas que nós conversamos e aconselhamos, quando nos deparamos com essa realidade do perdão e a necessidade de liberar o perdão, as pessoas sempre falam: olha, pastor, eu não estou pronto agora. Eu não estou pronto a perdoar. Olha, eu preciso me preparar melhor para isso. Passa um tempo, você então pergunta: e aí, meu irmão, minha irmã, você já conversou com aquela pessoa? Pastor, não me senti ainda preparado para isso. Veja, o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Assim como o amor é para nós também um ato de obediência, é uma decisão que eu tomo a decisão de amar aquela pessoa que está do meu lado, mesmo quando às vezes ela não está tão bonita como era antes do casamento, mesmo que aquele homem ganhou uns quilinhos a mais aí, eu vou decidir acordar do lado dele e amar. Mesmo que a sua esposa não é mais aquela mulher que você conheceu antes, jovem, bela, ela é bonita para você agora. E essa beleza não está no sentimento que você tem para com ela, mas porque você decidiu amar ela. Então, esse amor é um ato. Assim também é o perdão. Ou seja, eu não preciso me preparar para perdoar. Eu não preciso me preparar para confessar o meu ato. Eu só preciso fazer, porque essa é uma obrigação. Se nós esperássemos Cristo sentir algo poderosamente por nós, para nos perdoar, nós não seríamos perdoados. Porque Cristo, ele obedeceu ao Pai. Cristo, ele morreu na cruz voluntariamente porque o Pai nos amou. E ele obedeceu ao Pai. E não porque necessariamente ele, em primeiro lugar, sentiu algo abundante por nós. Mas porque ele ama a Deus, ele quis obedecer. Mas Deus nos ama de uma forma que nós não conseguimos dimensionar. E por isso Cristo, então, obedeceu ao Pai e nos perdoou. E ele também nos ama, assim como o Pai. Mas, então, eu preciso entender que o perdão não é um sentimento.
Perdão não é um sentimento. Ok? Outra coisa. Perdão não é esquecer. Como assim? Jeremias 31:4 diz que Deus esquece os nossos pecados. Mas como o perdão não é esquecer? Na verdade, Deus não esquece dos nossos pecados quando nos perdoa. Ele decide jamais se lembrar deles. Deus, ele não esquece, mas ele decide jamais se lembrar daquele pecado. Assim também devemos nos esforçar para não pensar ou falar sobre o que os outros fizeram e o que nos feriu, mas que já liberamos perdão a respeito disso. Se de fato Cristo lembrasse de forma a cutucar tudo o que nós fizemos de errado, queridos, nós não conseguiríamos viver. Ele não esquece, mas ele decide não lembrar. Então, quando a minha esposa, quando eu faço alguma coisa, ao liberar perdão no ato de confessar, eu preciso de fato perdoar. Ela precisa de fato perdoar e decidir consigo mesmo, dentro do seu coração, a não lembrar-se mais disso. E veja como isso é importante, né? Às vezes eu brinco com a minha esposa. Às vezes, nos momentos difíceis, né, que às vezes o casal tem, e aí você discute ali, conversa, resolve o problema. Pede perdão, então a esposa vai e te perdoa, no meu caso, vai e me perdoa. Mas aí, em outro momento, já passado talvez já um bom tempo, a gente volta a discutir sobre um assunto qualquer. Mas ela pega e traz de novo algo que já foi resolvido lá atrás. Acontece assim na tua casa? Eu falo, mas peraí, você não falou que perdoou? Como você está trazendo isso de volta? Então, perdão, queridos, é de fato decidir não lembrar mais disso. Ah, mas ele está recorrendo de novo no erro. Então, fale para ele. Quando ele cometeu o erro novamente, fale, olha, você está voltando a praticar um erro que lá atrás eu te perdoei. Para que ele compreenda que esse caminho não é o caminho que ele decidiu trilhar quando então confessou e quando resolveu o problema. Entende? Então, nós precisamos decidir não lembrar mais, para que haja harmonia no lar. E perdoar não é desculpar, tá? Perdoar não é desculpar. Mais à frente eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Mas o que é perdão, então? Perdão, numa definição que eu gostei bastante, no livro Os Conflitos no Lar e a Escolha do Pacificador, ele define perdão no seguinte aspecto. Perdão é um ato de nossa vontade, uma decisão de não pensar ou falar sobre algo que alguém fez. É um processo ativo que envolve uma decisão consciente e um curso de ação deliberada. Ou seja, o perdão, ele não é um sentimento, é uma decisão, é uma vontade de fato viver ao lado daquele que eu amo, daquela que eu amo. Isso é perdão. No aconselhamento, uma das coisas que nós mais encontramos quando tratamos com casais é o problema da comunicação. E de fato esse problema aí está desde do Jardim do Éden, né? O problema se dá ali com Eva, o problema da comunicação. Esse problema é um problema quase que 90% dos casais. E uma das coisas que nós falamos bastante é a necessidade de resolver rapidamente o problema. Muitos casais, eles dormem com o problema. Passam dias com o problema. Talvez anos com o problema. Preferem, talvez, até deixar de olhar para a pessoa que decidiu conviver o resto da vida, porque prefere carregar o problema. Isso não é bíblico. Nós precisamos resolver isso rapidamente. E na área de comunicação nós falamos isso. Quando
há um problema, rapidamente resolva. Não durma sem resolver. Nem que você passe a noite em claro. Compense no outro dia. Mas resolva o problema. E isso tem que ser rápido. Rápido. E assim também é você perdoar outras pessoas. É perdoar rapidamente. Porque se é um ato, não um sentimento, eu não preciso sentir para fazer, eu preciso apenas fazer. Por quê? Porque se eu não faço, eu estou com um problema vertical. Eu estou com um problema vertical. Então, isso é perdoar. E perdão também, queridos, está ligado ao ato de cancelar dívidas. Ou seja, o perdão, ele só caracteriza perdão se houver pecado. Então, o perdão, ele só vai ser concedido se, de fato, houve uma confissão de pecado. Perdão está ligado a pecado, está ligado ao ato de cancelar dívidas. Nós vamos ver um pouquinho mais daqui a pouco. Diante disso, então, o perdão, ele começa de que maneira? Começa com a sua entrega de ofensa ao próximo? Não. Se ele é vertical ou horizontal, o perdão começa com a sua entrega de ofensa ao Senhor. Então, o perdão, ele começa com a sua entrega de ofensa ao Senhor. Não significa aqui que você, com isso, vai engolir a ofensa e agir como se nada tivesse acontecido. Ou seja, a minha esposa cometeu algo que me feriu, que me entristeceu, e eu então falo com ela, né, e ela não entende da mesma forma como eu entendi, como ofensa, e ela só confessa isso diante de Deus e não resolve o problema comigo. Não é isso. E aí eu deixo, né, deixo passar. Não, não é isso. Não significa que você vai engolir a ofensa também. No caso, ela falou alguma coisa comigo, me ofendeu, e eu não vou até ela confrontar. Eu apenas deixo para lá. Ora a Deus para que Deus transforme a vida dela, ora a Deus para que Deus, então, resolva de outra maneira esse problema, mas não vou confrontar. Não, não é isso. Quando há um problema, seja cometido contra mim, se eu sou o ofensor, eu tenho que ser o primeiro a ir pedir perdão. Isso está em Lucas 17, versículo 3. Lá diz que é o ofensor que vai, ele não espera, ele vai lá pedir perdão. Veja comigo esse texto, Lucas 17, versículo 3. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ou seja, se teu irmão pecar contra ti, quem vai repreender? Você, que foi o ofendido. Ou seja, eu entrego ao Senhor, mas eu vou lá confrontar. Então, eu não posso sentar e esperar que o outro entenda que ele fez foi algo que me ofendeu. Talvez ele fez e nem percebeu que ele te ofendeu. Então, por isso que você precisa dar esse primeiro passo. Você que precisa, então, buscar ele e confrontá-lo. Mas não de qualquer maneira. Aqui também nós temos muitos problemas, né? Você vai para confrontar e você já confronta justificando, você confronta querendo que a pessoa entenda o tamanho do problema que ela causou para você, para que ela sinta tudo que você sentiu quando ela fez aquilo, para que assim ela então possa te perdoar e você aceitar o perdão dela. Não, não é assim. Até para ir como ofendido, falar com a pessoa que te ofendeu, você precisa fazer isso com sabedoria. A Escritura revela isso. Eu não posso levar palavras torpes.
Eu não posso ir lá querer que a pessoa experimente tudo que eu experimentei quando ela me feriu. Eu preciso apenas colocar diante dela, de forma sábia, de forma bíblica, o que foi para mim aquela ofensa, aquele ato, aquela atitude. Mas não me justificar. Eu não pedi para que ele reconheça tudo que eu entendo que ele precisa reconhecer. Mas eu preciso apenas fazer isso de uma maneira correta. E a maneira correta é a maneira bíblica. Ok? Outra coisa, o texto de Mateus 18 nos ensina isso. Creio que o William vai estudar esse texto com vocês ainda. Mateus 18 mostra lá para nós que aquele que sofreu com o pecado de outro é que deve procurar a pessoa que cometeu a ofensa para confrontá-la com seus atos. E lá diz, você vai primeiro, depois você chama uma outra pessoa, e se tudo não resolver, você leva isso à igreja, você leva isso ao conselho da igreja, no nosso caso, nosso sistema de governo, né? Então é assim que funciona. Então quando você entrega primeiro a ofensa ao Senhor, na hora de falar com a pessoa, você vai fazer com uma atitude correta. E o propósito também correto. A atitude correta é que você vai lá destilar graça. Por mais que você fale de pecado. Você vai lá destilar graça. Porque você entregou primeiro a ofensa ao Senhor. E depois você vai fazer com o propósito correto. Porque você está indo ali não para poder ficar só numa confrontação. Você está indo ali para, de fato, reconciliar com o seu irmão ou com a sua irmã. Isso é perdoar. Isso é, de fato, primeiro entregar a ofensa ao Senhor, para depois ir falar com o irmão. Então, o perdão vertical liberta o seu coração do peso da amargura e da condenação para que você possa confrontá-lo de maneira gentil, paciente, amável, humilde e encorajadora. Por isso que, em primeiro lugar, nós precisamos entregar a ofensa ao Senhor. Depois, nós precisamos, falar com o nosso próximo, confrontar o nosso próximo. Então, entre a pessoa que cometeu a ofensa e a pessoa que por ela foi ofendida, você só vai fazer isso depois que você fez diante do Senhor. De coração puro e sincero. Puro e sincero. Uma pergunta que geralmente passa, as pessoas geralmente fazem essas perguntas, Uma delas é, eu perdoo alguém que não confessou? Pergunta interessante, talvez possa esclarecer alguma dúvida que venha a surgir. Eu perdoo alguém que não confessou? Não. Eu perdoo se a pessoa confessar. Por quê? Porque o perdão está ligado ao pecado. E se há pecado, tem que existir confissão. Para que na confissão eu reconheça para perdoar. Então, eu só perdoo se a pessoa confessar. Tá? Então, é uma coisa que às vezes surge de dúvida e a gente já esclarece aqui. O ofendido pode procurar o ofensor para apresentar a sua mágoa, mas você só perdoará se a pessoa confessar. Veja, o ofendido pode procurar o ofensor para apresentar a sua mágoa. Mas você só perdoará, ou seja, o ofendido só perdoará se a pessoa confessar. Então, eu vou até a minha esposa, ela cometeu algo que me ofendeu, eu vou até ela e falo para ela da minha mágoa diante daquilo. Se ela não reconhecer e confessar que de fato ela errou, então eu não vou perdoar. Por quê? Porque o perdão requer confissão e ao mesmo tempo reconciliação. E se isso não acontecer, a reconciliação vai se tornar algo inviável. E se isso não está acontecendo, é porque a minha esposa está com problema vertical. Ela não está reconhecendo, é porque ela está com problema vertical. Então, por isso que inclusive aqui no versículo 14, Paulo vai
então dizer que, acima de tudo isto, desses atos que você precisa praticar como eleito de Deus, esteja o amor, que é um vínculo da perfeição. Então, se existe um relacionamento vertical, é porque existe amor. E aí esse amor vai fazer reconhecer que a mágoa foi algo que destruiu o outro. E que eu preciso, então, confessar para que ele me perdoe e para que nós nos reconciliemos e assim possamos viver de uma forma que agrada a Deus, como um culto ao Senhor, que glorifica a Deus. Lembre, parte do nosso culto, né, na liturgia, nós temos um momento de confissão. Esse momento de confissão é o momento do culto. Então, dentro do casamento, que é um casamento que glorifica a Deus, é um casamento que cultua o nome de Deus, precisa existir também a confissão e o perdão. Veja que constantemente a nossa oração, ela tem esse item, né? Como a irmã orou, né? Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Toda a nossa oração, nós sempre lembramos disso. Mas o grande problema é que nós lembramos de pedir perdão de forma geral, mas de forma pontual, e no ato que eu preciso e que exige de mim confronto, confissão e perdão, eu às vezes não faço. Mas eu acho que está tudo bem, porque eu já orei pedindo perdão. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas quando é necessário, então, perdoar? Então, como nós falamos, é necessário perdoar quando houver pecado. E aqui eu falo a diferença de pecado e desculpa, ou de perdão e desculpa. Por exemplo, a esposa, eu estou na rua, a esposa me pede para eu passar no supermercado, passar na farmácia, comprar algo que ela precisa e levar para casa. E eu chego em casa e ela me pergunta, você comprou aquele remédio? Aí eu digo para ela, esqueci. Eu esqueci de passar lá. Nesse caso, é desculpa ou é pecado? Para confissão e para perdão. Nesse caso é desculpa, porque eu não cometi um pecado, eu apenas esqueci. Então essa é a diferença entre desculpa e perdão. Perdão envolve pecado. E desculpa é algo que cai, às vezes, no esquecimento. Ou uma coisinha ou outra que a gente acaba cometendo no convívio uns com os outros. Tá bom? Perdão, então, ele exige pecado. Para que haja confissão, para que haja reconciliação, para que haja, de fato, um padrão que glorifique a Deus. E por fim, nós podemos dizer, e aqui eu uso inclusive um livro, né, eu indico para vocês, o William tem nessa imensa biblioteca dele, que me inveja, uma inveja santa, viu, William? Que é um livro que eu citei, né, que é um livro muito interessante, importante. Eu acho que é um livro que todo casal deveria ler uma vez por ano. Creio que o reverendo William já tenha lido também, que é o livro do Paul David Tripp. O que você esperava? Expectativas e frustrações. É um livro da nossa cultura cristã, tá? Então, pede o William aí para adquirir esse livro para vocês ou para emprestar para vocês, tá? Porque é um livro muito importante. E lá, desse livro, eu tiro então essa parte final. O Paul Tripp, ele vai dizer o que o perdão pede e o que ele devolve. E ele vai listar algumas dessas questões, que são virtudes que o crente deve ter. Então, primeiro, ele vai dizer que o perdão exige humildade. Por quê? Perdão é muito mais fácil para a pessoa que tem consciência da sua própria necessidade de perdão. Por isso que exige humildade.
Perdão, ele se torna mais fácil para a pessoa que tem consciência da sua própria necessidade de perdão. Por isso que nós falamos no início. Se eu esquecer ou eu não trazer constantemente à minha memória essa obra redentora e o que ela fez por mim, eu vou esquecer. Eu não vou ser humilde para perdoar. Então, o perdão exige humildade, porque eu preciso reconhecer que eu sou o que sou por meio da morte e da ressurreição de Cristo na cruz. Perdão também exige compaixão. Você perdoa porque, pela graça de Deus, em vez de condenar a pessoa, você o enxerga ou a enxerga com um olhar de misericórdia. Não é isso que Cristo faz por nós? Ele não nos enxerga com um olhar de misericórdia e Deus, a cada manhã, nos renova essa misericórdia. Assim também nós devemos ter um perdão que exige compaixão. Nós temos que ser compassivo. Nós temos que ser amorosos para com o nosso próximo e olhar para ele sempre que erra, ou para ela sempre que erra, com olhar de misericórdia, quando ela confessa ou quando ele confessa os seus erros. Perdão também exige confiança. Por que exige confiança? Você não confia em Deus? E sabe que por essa confiança você passa a entregar toda a sua vida a Ele? Então, se você confia em Deus, você está disposto a perdoar, porque o perdão é exigido por Ele. Perdão é uma ordem dada por Ele. Perdão faz parte do mandamento. O perdão deveria ser para o crente um estilo de vida e não um esforço a ser buscado em um momento ou outro. Perdão também exige autocontrole. Ou seja, você precisa dizer não você precisa dizer ou confessar, né, o seu pecado para o outro, mas de uma maneira branda, de uma maneira mais calma, mais tranquila. Precisa ter autocontrole, precisa ter o domínio próprio, porque talvez a pessoa ela vai revidar de uma maneira que você não esperava, né? Ela pode gritar, ela pode falar palavras torpes, ela pode agir de uma maneira que você talvez tenha aí o desejo de reagir, mas não pode reagir. Tem que ter domínio para que você possa testemunhar da graça que te alcançou e que te levou e te impulsionou a confessar o seu pecado. Perdão também exige sacrifício. Exige que abramos mão dos nossos desejos por segurança e conforto para aguentar o que não queremos a fim de dar a ajuda necessária ao outro. Ou seja, eu não vou ter medo em confessar, mesmo que isso traga grandes prejuízos, mesmo que isso traga consequências terríveis, mas eu não vou ter medo, porque Deus assim exige de mim. É muito difícil quando você tem que conversar com alguém e no aconselhamento você tem que mostrar isso para a pessoa que talvez traiu a esposa, ou a esposa confessando que traiu o marido, mas que não quer contar pela consequência que isso vai trazer, seja eclesiástica, seja a familiar, seja social, né? Como o nome da pessoa ficar mal falado. Então ela prefere às vezes se guardar, ter uma segurança e ter um conforto, levar as coisas de uma maneira aí escondida para que não traga tanto problema. Mas o problema já veio por quê? Porque você decidiu trazer para a sua vida. Você decidiu pecar. Você decidiu praticar esse ato. Enquanto você deveria estar amando a sua esposa,
Você deveria estar acompanhando a sua esposa. Você deveria estar ajudando a sua esposa. E não existe desculpa para um ato como esse. Então, se você foi capaz de fazer isso, seja homem. E precisa ser homem. E precisa ter fibra. Precisa ser crente de verdade. Para ir e dizer, eu fiz isso. Eu olhei para aquela mulher. Eu me deitei com aquela mulher. Eu fiz isso. Mas eu quero te pedir perdão. E mudar tudo. E dizer para você que assim como já confessei para Deus, eu não vou praticar mais isso. Por favor, me perdoa e me aceite. E às vezes você tem que chegar para o cidadão e falar, cara, você não foi homem para trair a sua esposa? Por que você agora não é homem para pedir perdão a ela? Às vezes para fazer algo você é bom e nem quer parar para pensar nas consequências que isso pode vir. Mas agora que você para pensar nas consequências, você não é o suficiente para fazer. Então, às vezes, nós temos que ser duros, né, no aconselhamento, quando alguém comete um ato tão perverso como esse. Mas ele precisa sacrificar. Ele precisa confessar. Cristo morreu por ele. Cristo derramou sangue por ele ou por ela. E por fim, perdão exige memória. Quando a obra da redenção, que deu a você o perdão não merecido, entra no esquecimento, então esse processo fracassará, como nós já falamos. Então, queridos, lembra o resumo que Cristo faz dos mandamentos? Ame a Deus e ame o próximo. Então, o perdão é isso. Vertical por horizontal. Vertical porque eu recebi e recebo continuamente o perdão de Deus quando eu confesso os pecados que venho cometendo. Mas eu preciso ter um relacionamento com Ele, até mesmo para confessar. Para depois eu conseguir fazer isso com o meu próximo. Então, o amor, que é o vínculo então dessa perfeição, nos mostra que assim deve ser todas as coisas. A misericórdia, a graça, a bondade, a longanimidade, ela só é possível ser exercida e praticada se existir esse relacionamento vertical, e esse vertical vai trazer como benefício o realizar atos no horizontal. Vai ser muito mais fácil. Se você de fato lê a Bíblia, se você busca Deus, se você tem relacionamento com Deus, se esse amor é algo vívido na sua vida, vai ser muito mais fácil você também fazer e demonstrar isso ao seu próximo. Ok? Então, queridos, o perdão é isso. E o perdão traz o benefício da libertação. O perdão traz o benefício da reconciliação. O perdão, ele traz bênçãos consigo. Diversas pessoas que eu pude nessa caminhada pequena ainda, mas já cheia, poder conversar e aconselhar e ver essas pessoas, depois de ter aí passado anos e anos carregando o pecado, voltar lá atrás e perceber que precisa confessar, mesmo que tenha passado tudo isso. E a pessoa depois te ligar e falar, pastor, foi libertador. Eu tinha que ter aprendido isso lá atrás, porque foi libertador. Meu relacionamento agora é outro. Meu olhar agora é outro. Eu acabei de tirar um peso que está sobre mim. É outro. Eu sempre falo com as pessoas, quando digo que elas têm que ir para perdoar alguém ou confessar o seu pecado, eu sempre falo com elas, olha, você vai orar a Deus. E a partir do momento que você confessar a Deus, Deus vai estar com você quando você for conversar ou confessar para o seu próximo. Porque quando ele vem e vai atuando em você, ele não atua apenas em você, mas ele atua ao redor de você. Ou seja, enquanto você vai, ele já está preparando o outro coração. Pode ser que a pessoa se desespere diante do que você vai confessar.
mas se ela é, de fato, filha do Senhor, ela vai parar, vai chorar, vai sofrer, mas ela vai perdoar. Porque o Espírito Santo estará trabalhando nesse coração. Então, queridos, fortaleça o seu relacionamento vertical para que o horizontal seja uma consequência desse relacionamento com Deus. Se você tem tido dificuldades no seu relacionamento em casa, com a sua esposa, com os seus filhos, ou os filhos com os pais, não passe, não deixe isso passar. Não leve isso com a barriga. Confesse e faça isso um estilo de vida na vida de vocês, dentro do lar. Vocês vão ver como vai ser maravilhoso, como vai ser gracioso e como o amor de Deus vai estar tão vívido no caminhar de vocês, no dia a dia de vocês, no olhar de vocês, no falar de vocês, no sentar na mesa, que é coisa que temos perdido tanto. O pai eu tenho que falar alguma coisa para ajudar os pais a como lidar com os filhos nesse período de quarentena. Os filhos ficam trancafiados, trabalhando, depois do trabalho quer continuar dentro do quarto lá, trabalhando, e não temos convívio nenhum. Não temos convívio nenhum. Meu irmão, é uma tarefa tua e você precisa, talvez, rever muitas das suas atitudes que lá atrás não foram atitudes que agradaram a Deus e que trouxe, talvez, coisas pesadas para o coração da sua família, que o prazer deles é estar cada um no seu cantinho e não todos juntos. Então, olhe para dentro de si, avalie, veja se você não se entregou tanto ao trabalho que esqueceu de cuidar da sua família. Eu acho que vocês aprenderam um pouco disso ontem, né? Então é isso. O perdão traz uma libertação maravilhosa. Experimente isso. Libere isso para você viver o propósito maior que a Escritura nos revela, que é de fato ser crentes plenos no conhecimento e crentes práticos no amor verdadeiro que foi imputado em nosso coração para poder relacionar com Deus e para poder relacionar com o meu próximo. Então que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Foi um prazer falar com os queridos. Esse tema é um tema que poderíamos ficar horas e horas falando, tem muita coisa, mas o tempo se torna um pouco cansativo se nós alongarmos muito. Mas tenho certeza que o reverendo William vai continuar a conversar, a ensinar, a instruir. Busque ele, pede ajuda para ele, pede para ele orientar, para que ele, em oração e com palavras bíblicas corretas, possa te ajudar a exercitar isso que deve ser algo verdadeiro na vida do cristão e contínuo na vida do cristão. É isso então, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Peço licença para orar por vocês agora, ao reverendo William, e depois passo a palavra para ele. Deus querido, muito obrigado por esse tempo. Espero que os irmãos tenham ouvido, aprendido, e que a tua palavra, através do teu Santo Espírito, tenha feito, de fato, guarida nesses corações. É um tema difícil, que às vezes eu tenho dificuldades, mas experimentar isso como experimentamos no lar é maravilhoso. Obrigado por redescobrir a chama do amor verdadeiro que é o Senhor e poder conviver com a família, mesmo sendo pecadores, às vezes errando, mas podendo praticar isso. Que esses irmãos desfrutem, deleitem dessa realidade e que entendam que não precisam sentir algo para fazer ou terem medo de fazer, mas que possam fazer, tendo medo muito mais do que o medo de ser exposto, o medo de ter a mão pesada do Senhor sobre eles.
Assim como Davi disse no Salmo 51, enquanto ele calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos pelos constantes gemidos todos os dias, e a tua mão pesava dia e noite sobre ele. Esses irmãos, não experimente essa pesada, dura punição do Senhor. Nós sabemos que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas a consequência para cada ato existe. As consequências do pecado são reais e verdadeiras. Ó Deus, nos ajude a amar cada vez mais o Senhor, para que erremos menos, para que busquemos mais a santificação, pois esse é o propósito maior. É isso que o Senhor nos revela enquanto nós estamos nessa grande maratona rumo à mansão celestial. Obrigado pela vida do reverendo William, obrigado, Deus, pela vida da Marcela, seus 3 filhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido gracioso para com eles. Continue a fortalecer e a usar o irmão na igreja presbiteriana ali de Guarulhos, da Sexta Igreja, esses irmãos queridos que possam cada dia mais crescer no pleno conhecimento da verdade. É a minha oração, meu pedido em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão, reverendo Robert, pela preciosa palavra. Que Deus possa abençoá-lo a cada dia, sua família, seu ministério, continuando a sustentá-lo em Cristo Jesus. Amém. Irmão Robert, nós temos convivido juntos durante algum tempo e aprendido um com o outro, e também temos participado de conferências bíblicas, de aconselhamento bíblico, e o reverendo Robert é de fato um conselheiro bíblico que é muito precioso, muito caro a todos nós. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez.